Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco em mais esta oportunidade. Deus abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs, e Deus me abençoe também nesta hora. Peço a proteção de Deus, a ajuda do Pai Celestial, que Ele tome controle da nossa boca, da língua, do dom que Ele tem dado para falar, e que falemos somente aquilo que for de edificação, de ajuda para os filhos de Deus. Deus nos abençoe. A Escritura, conforme nós anunciamos, é Gálatas capítulo 6, verso 7 e o verso 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, ele ceifará, ele colherá. Tudo que ele semear, ele vai colher. E Paulo, o profeta e apóstolo, disse: não erreis. Você talvez nunca tenha parado para olhar o sentido real destas palavras do apóstolo Paulo, profeta, irmão Paulo. É assim que nós precisamos encarar e ver qualquer parágrafo da mensagem. Todos os versículos da Bíblia precisamos encarar desta forma. A Escritura diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. E eu gostaria de tomar um tema neste assunto. Você vai pagar por isto. É exatamente isto. Você vai pagar por isto. O profeta irmão Branham, na mensagem A Marca da Besta, parágrafo 28, ele disse assim: e se sinto que sei algo e o retenho, então Deus me fará pagar por isto no dia do juízo. E as almas com suas mãos, dizendo: irmão Branham, se o Senhor tão somente nos tivesse falado, nós não estaríamos nessa condição hoje. Eu acredito que todo pregador que seja sincero diante de Deus, diante das almas, das pessoas, dos irmãos, ele devia, antes de tudo, estar cheio deste sentimento, desta preocupação, que um dia nós vamos encontrar estas vidas para as quais nós falamos,
para as quais nós ensinamos, e se não temos ensinado de acordo com o que disse a palavra, com o que disse Deus, com o que disse o profeta, essas almas vão dizer para nós naquele dia: se tão somente nos tivesse falado, nós não estaríamos nessa condição hoje. Por isso, já vamos começar bem. Irmão pastor, irmão ministro, você vai pagar por isto. É importante você estar ciente. Apóstolo Paulo disse: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. O que você semear, pastor, o que eu semear, eu vou ter que colher. Eu vou ter que pagar por isso. Você vai ter que pagar por isso. Por isso, precisamos, irmãos, outra vez, chamar a nossa atenção nesta hora, para sabermos de quem estamos ouvindo, de quem estamos aprendendo, e se o que estamos aprendendo está de acordo com a palavra de Deus. Se o que estamos ouvindo, se o que estamos nos alimentando, a nossa alma, está de acordo com a palavra revelada. E se isto não está de acordo, meu irmão, por favor, por sabedoria, chute isto, te livra disto. Na mensagem Hebreus capítulo 6, segunda parte, parágrafo 248. Se for na mensagem antiga, é parágrafo 475, mas é parágrafo 248. Ele começou a descer, ele ficou doente, veio, Deus não podia falar com ele. Eu o adverti. Irmão Brana está falando do irmão Ramsey. Vocês já ouviram muito esta história, e é uma história que parece ter sido contada como que tem acontecido com uma outra pessoa que nós não tínhamos nada a ver com isso, né? Mas aconteceu exatamente com o irmão Brana, um amigo do irmão Brana, muito próximo, o irmão Ramsey. Era pastor da Igreja de Deus, da primeira Igreja de Deus. E o irmão Brana disse: eu o adverti, eu fiz tudo o que pude. O irmão Smith foi o pastor que ficou no lugar do irmão Ramsey. O irmão Ramsey é aquele irmão que largou o evangelho e falou que não ia mais servir a Deus, e começou a praticar a vida desordenada, beber cerveja e tudo mais, e querer distanciar-se de Deus. Vamos ver o que vai acontecer com o irmão Ramsey. E então o profeta, irmão Brana, disse: o irmão Smith foi até ele, eu também fui até ele, e o irmão Smith o advertiu. Todos tentaram fazer tudo o que podiam por ele. Continuava simplesmente sacudindo a cabeça. O que aconteceu? Ele ficou doente e morreu. Ele ficou doente e morreu. Foi exatamente isto que aconteceu com ele. Isto mostra que ele foi salvo. Se Deus não podia fazê-lo, trazê-lo em obediência, ele tinha que tirá-lo da terra e levá-lo para casa. Isso é exatamente o que a Bíblia diz. Isso é o que a Bíblia promete. Se você não suporta a correção, você tem que ir para casa.
É bom nós lembrarmos que estamos tratando de filhos de Deus, filhas de Deus. Então, se você não suporta a correção, não se sujeita a Deus, não se humilha diante da mão potente do nosso Deus, Deus vai te tirar de cena. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Agora você talvez diga, mas eu vejo o fulano, o cicano e o beltrano, e eles fazem e aprontam e acontece, e não acontece nada com eles. Mas nós estamos falando para filhos de Deus. O Mombrana diz que com filho de Deus é assim. Se você não suporta a correção, você tem que ir para casa. Então Deus não pode te perder depois que Ele te salva. Mas Ele pode encurtar seus dias aqui e te fazer pagar por cada pecado que você cometeu. Então, se você peca, você terá que pagar pelo que você faz. Lembre-se disso. Por isso eu disse, você vai ter que pagar por isto. Você vai ter que pagar por isto, sim, Senhor. A mensagem em Hebreus capítulo 6, terceira parte, parágrafo 81. Pois é, nós passamos por isto domingo passado, só um pouquinho de volta ao capítulo. Pois é impossível a um homem que uma vez provou dos dons espirituais e coisas cair novamente para se renovar ao arrependimento. Absolutamente, completamente impossível. Pois aquele que nasceu de Deus não comete pecado, e nem pode cometer pecado, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode pecar. A semente de Deus é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. O sacrifício foi feito. Está tudo terminado. Agora, se você agir errado, Deus te fará pagar por isto. Vamos falar um pouquinho. Deus te deu o dom. Deus te deu entendimento para compreender a palavra. Deus te deu a revelação e o entendimento aberto para você entender que era necessário receber um profeta na qualidade de profeta neste dia. Você recebeu tudo isto. Você provou do dom celestial. Agora você quer se livrar disto? Abandonar isto? É impossível. Lembrando disso, é completamente impossível que você faça tal coisa. Uma vez iluminado e recair, é impossível. Agora diz, mas se você errar, você não faz. Agora, se você agir errado, Deus te fará pagar por isto. Mas se você fizer, você errar, você não faz propositalmente. Capítulo 10, verso 47. Eu creio, pois se pecarmos propositalmente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, mas sendo você uma vez nascido, você tem a verdade, não o conhecimento dela, mas você aceitou a verdade, e ela se tornou uma realidade, e você é um filho de Deus por toda a eternidade. Deus jurou que Ele faria isto. Perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte, parágrafo 239. Você compreendeu isto? É vergonha para o homem ter cabelo crescido, mas este é o lugar
da mulher. Deus fez o homem diferente da mulher, no sexo e na aparência e tudo mais. Ela não devia usar roupa. Ela não devia usar uma roupa que... A Bíblia diz que se uma mulher colocar um par de calças compridas ou qualquer vestimenta que pertença ao homem, é uma abominação e sujeira e imundície diante de Deus. E Deus a fará pagar por isto. A quem você ouvirá? A esta Bíblia? Veja, muitas vezes sofremos o que sofremos e estamos pagando alguma coisa que cometemos, às vezes até mesmo sem perceber o que cometemos. Mas são pequenas coisas, mínimas coisas, que Deus chega e exige de você para que você chegue no lugar. Você seja apertada pela palavra e chegue no lugar, porque Deus não te quer de qualquer jeito. Deus não te quer do teu jeito. Deus te quer do jeito dele. É da maneira dele. Do teu jeito ele te encontrou, ele te chamou. Você não era nada. Mas agora ele quer moldar você com a forma dele. O profeta Irmão Brana disse: e você corre por aí. E você corre por aí e diz: olha, eu acho que é bom para ver as mulheres usando calças compridas. Mas Deus as fez diferentes. Ele quer que elas se vistam diferente. É Bíblia, né? O Brana está citando a Bíblia, Deuteronômio 22. E a Bíblia diz que se uma mulher colocar roupas que pertencem a um homem, é uma abominação diante de Deus. Você sabe o que significa abominação? É algo que é imundo diante de Deus. E o grande Jeová olha para baixo sobre você como sendo uma coisa imunda. E é a Bíblia quem diz. A mensagem à Escritura na parede, parágrafo 86, o profeta disse: o que acontecerá com vocês, moças, e vocês, rapazes, e todos vocês naquela hora? O pecado tem que ser pago. Não importa que nação seja, ou seja quem for ou seja quem for, aquilo faz isso individualmente, ou a nação inteira terá que pagar por isto. E um grupo de soldados selvagens, comunistas, o Mobrana está falando do povo, né? Por isso nós vamos diretamente aos crentes. Somos nós, os crentes, que temos que mostrar uma vida diferente, uma vida de transformação. Nós não podemos exigir isso de quem não é crente. Somos nós que temos que dar um testemunho de acordo com esta palavra. Porque se não dermos esse testemunho de acordo com esta palavra, nós vamos pagar por isto. E o profeta Irmão Brana está dizendo o que vai acontecer se nós não entrarmos pela forma de Deus, pelo modelo de Deus. Quer ver só como é que a pessoa paga por uma coisa e não percebe que está pagando? Você lembra dos judeus sob a perseguição de Hitler, de Stalin, de Eichmann, de Mussolini? O que eles estavam pagando? O profeta Irmão Brana disse que eles estavam pagando pelo que eles fizeram com o Messias. Vamos ver o que acontecerá se nós não
não fizermos as coisas corretamente. Ele disse assim: se as nossas moças, os nossos rapazes e todos vocês, o que acontecerá com vocês naquela hora? O pecado tem que ser pago, não importa que nação seja, ou seja quem for, aquilo faz isto. Individualmente ou a nação inteira terá que pagar por isto. E como eles vão pagar? O Mombrana vai e mostra. E um grupo de soldados, você já pensou nisso? Ele diz, e um grupo de soldados comunistas, selvagens, ímpios, barbudos, agarrarão suas esposas e as violarão. Vocês, mocinhas, e se colocaria de pé aqui e gostaria daquilo? Não há nada que você possa fazer a respeito disto. Eles são selvagens, eles são brutos, estúpidos. Eles foram criados para aquele propósito. Agora veja, o profeta disse no 87, o que causa aquilo é porque você tem ouvido as tais coisas, como estes programas de televisão, de rock and roll e pecado, e um pregador formal não é capaz de interpretar o sobrenatural para vocês. A escritura está na parede, isto é correto. E fomos pesados na balança e fomos encontrados em falta. Quando poderia aquilo acontecer? E o profeta de Deus diz: antes da luz do dia de amanhã. Quem vai para isto? Tente isto. A Bíblia diz que isto acontecerá. Irmão, irmã, paremos um pouquinho para pensar nisto. Isto acontecerá, o profeta de Deus disse. O profeta de Deus chega a dizer que um dia destes chegarão aí com os navios carregados de comunistas, de soldados comunistas. Aviões carregados de soldados comunistas. E eles são selvagens. Eles virão para causar destruição. Eles são usados, eles foram criados para este propósito. E tudo isto resultado da nossa vida pecaminosa, da nossa desobediência a Deus, da nossa negligência. Veja o que o profeta está falando. Da vestimenta, das calças compridas, e outras coisas mais. Ele vai falar em outras mensagens, dos shorts, e tudo isso. Então ele diz na mensagem A Religião de Jezabel, parágrafo 12. Ou melhor, me perdoe, na mensagem Adoção, posição no corpo de Cristo, parágrafo 36. Agora, você pode fazer coisas erradas. E cada vez que você faz qualquer coisa errada, você irá pagar por aquilo. Sim, sim, Senhor, você colherá o que você plantou. Mas aquilo não tem nenhuma coisa a ver com a sua salvação. Quando você é nascido do Espírito de Deus, você tem vida eterna. E como Deus não pode mais morrer, você é uma parte de Deus, você é um filho de Deus, então você terá que pagar por aquilo. Sim. Agora, na mensagem Religião de Jezabel, parágrafo 12. Agora, eu sei que vou me colocar... Agora, se eu sei que vou me colocar lá e responder por aquelas pessoas, então que espécie de evangelho eu tenho que pregar? Que tipo de sinceridade quando eu tenho a compra de seu sangue em minha mão? Essas pessoas, estes irmãos, estas irmãs, são a compra do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, que tipo de evangelho eu tenho que pregar a estas pessoas?
um evangelho interpretado da minha maneira, da minha forma particular? Que tipo de comportamento devo eu ter para com estas pessoas que trazem suas contribuições, seus dízimos, suas ofertas para o sustento da causa de Deus? Cumprem as suas obrigações para com Deus? Que tipo de evangelho, que tipo de comportamento tenho eu que ter? Eu, estou falando eu pregador, você pregador. Que tipo de comportamento devemos nós ter acerca destas pessoas, para com estas pessoas? Eles são a compra do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tipo de sinceridade quando eu tenho a compra do seu sangue em minha mão? E como ele me dá um dom para, além de uma sombra de dúvida, qualquer pessoa sensível que pense, saberia que isto tem que vir de Deus. E com isto, se eu conduzir alguém para o caminho errado, apenas porque um certo grupo disse isto, Deus me fará pagar por isso no dia do julgamento. Aqui eu quero ver uma coisa. Nós recebemos a mensagem do profeta irmão Brana. Mas depois que o irmão Brana, até mesmo antes dele partir, já existiam algumas ramificações de doutrinas erradas, ainda com ele vivo. E depois que o irmão Brana partiu, isso se ramificou mais ainda. Grupos e demais grupos, cada um com sua interpretação particular. E aqui no Brasil não foi diferente. Você pensa, nós temos o companheirismo mais antigo do Brasil, é o nosso. Mas isso está estabelecido errado. Então tem que remover essa fundação e fazer tudo novamente, da forma correta. Não é isso? Temos que fazer tudo novamente da forma correta. E o profeta disse assim, e se eu conduzir alguém para o caminho errado, apenas porque um certo grupo disse isso? Não foi o que aconteceu há pouco tempo, há menos de 15, 20 anos atrás aí? Dizem que foi do ano 2000 para cá, estabelecendo uma determinada data. Isso é conversa, não vai crer nisso também não. Dizendo que recebeu uma revelação de Deus, algo mais de Deus, a fé de rapto. Isso não é fé de rapto, isso é interpretação particular, baseado, sabe no quê? Baseado no que um grupo disse, um grupo de crentes de doutrina errada lá no Porto Rico, lá em Porto Rico, saiu com essa doutrina de dizer que o novo nome do Senhor Jesus Cristo era Brana. Foi ali que começou a segunda parte desta doutrina, porque a primeira parte começou ainda lá no Canadá, nos Estados Unidos, em Arkansas, começou por ali. Em 1952 já tinha um indivíduo ungido com esse espírito para levar isto adiante. E o irmão Brana, quando viu a visão da serpente, a mensagem da serpente ferida, o irmão Brana, quando viu a visão da serpente, ele viu a serpente, ele atirou na serpente, e de repente, quando ele viu quem era aquela serpente, era um irmão, era esse indivíduo. Então ele disse, e se eu conduzir este povo para o caminho errado, apenas porque um certo grupo disse isto, Deus me faria pagar por isto no dia do julgamento. Eu estou lendo a mensagem Religião de Jezabel, parágrafo 12. Agora você acha, pregador, me permita chamar de pregador,
que porque você prega essa doutrina que você ouviu desse grupo de Porto Rico, desse teólogo de Porto Rico, desse PhD, porque você não é PhD, você não é teólogo, você não é nada, você é apenas um pregadorzinho. Mas você ouviu de um grande, famoso PhD, congressista internacional, chamado William Souto Santiago, e você copiou, teve o capricho de copiar tudo isso. Do grupinho do William Souto Santiago, grupinho de 2 milhões. É um grupinho de 2 milhões só que ele tem. E você ouviu tudo isso. E passou isso para nós, para o povo, como sendo verdade. Ele diz: e se eu conduzir alguém para o caminho errado apenas porque um certo grupo disse isto, Deus me faria pagar por isso no dia do julgamento. E se Deus faria o irmão Brana pagar por isso no dia do julgamento, Deus não vai fazer você pagar por isso no dia do julgamento? Eu tinha que pregar para você isso hoje. Eu tenho que pregar para você isso hoje. Eu tenho que pregar para vocês, meus irmãos, aí no estado de Goiás também, isso hoje. Porque um determinado grupo se reúne lá e faz um concílio ministerial, e eles acham que estão com toda a verdade. Toda a verdade é a mensagem do profeta irmão Brana. Esta é a verdade da Bíblia, é a Bíblia revelada. O resto é conversa. Ou nós pregamos a mensagem do profeta irmão Brana, ou então nós temos que ser sinceros com o povo e dizer: eu não sou pregador. Irmão Brana chegou uma hora que ele disse, ele pensava que ele era um montador, era um peão de rodeio, né, e ele viu que ele não era peão de rodeio coisa nenhuma. Então eu acredito que está na hora de muitos pregadores pendurar a botina e dizer: eu não era pregador coisa nenhuma. É muito melhor você fazer isso do que conduzir o povo errado, do que ficar praticando esses atos imorais dentro da igreja. Porque o ato imoral não é só o adultério físico, não. É importante os irmãos saberem disso. Coisa imoral é um pregador com doutrina errada, semeando isso para as pessoas. Isso é maligno. O adultério físico é maligno, mas também esse adultério da palavra é maligno. E é tão mal tanto quanto o outro. É o profeta irmão Brana que diz, vai lá para a mensagem aérea de Pérgamo. Deus me faria pagar por isso no dia do julgamento. Deus disse através de Paulo: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Mensagem, mas no princípio não foi assim. Parágrafo 62. Não esqueça, você vai pagar por isso. Hoje você escorrega daqui, escorrega dali, você não quer nos encarar, você não quer tratar conosco olho no olho, mas não esqueça, você vai pagar por isso. Sim, Senhor, não tente correr, não adianta. Vai chegar uma hora que você não terá como correr. Como correr da onisciência de Deus? Mas no princípio não foi assim. Parágrafo 62. Antigamente as mulheres pentecostais não faziam isto, mas eu não sei o que aconteceu. Era errado para uma mulher pentecostal cortar o seu cabelo. Isto é correto. A Bíblia diz que qualquer mulher que corta o seu cabelo, o seu esposo tem o direito de repudiá-la e de se divorciar, porque ela é uma mulher desonrada. A Bíblia diz isto. Isto é um lado que as pessoas precisam entender, entendeu? Mas isso tem que ser tratado no escritório. Isso é um caso que precisa ser tratado, cada caso à parte. É importante as pessoas saberem. Não vai por aí fazendo as coisas de qualquer jeito.
Você vai pagar por isto. Ele disse, a Bíblia diz isto. Ele com certeza o disse, certamente disse. E agora? Aí está você. O que precisamos é de um evangelho do púlpito, endireitando, do púlpito até o zelador. Isto é correto. Precisamos do velho, antiquado reavivamento de São Paulo e do Espírito Santo da Bíblia. Deus não muda de modo algum. Aquela foi a sua decisão. Ele quis que os homens tivessem aparência diferente das mulheres, e as mulheres aparência diferente dos homens, vestidas diferentes, cabelos diferentes. E foi assim que ele os fez. Quando fazemos qualquer coisa contrária àquilo, estamos indo contra a vontade de Deus, e as leis de Deus, e as coisas de Deus, e não há nada a fazer a não ser pagar por isto. E nós vamos pagar também. Bom, Bruno está falando do povo pentecostal, mas nós da mensagem agora somos o povo pentecostal da hora. Somos o povo de Deus da hora. Você não disse que é o povo de Deus da hora? Então, nós também vamos pagar por isso. Nós também, pregadores, vamos pagar por isso. Mas a irmã pode dizer, mas eu não cortei o cabelo, eu só aparei as pontinhas do cabelo. Deus está te vendo com o cabelo cortado da mesma forma. Você vai pagar por isso. Você vai pagar por isso. Tenha certeza disso. É por isso que eu precisava falar sobre isso. Preciso falar sobre isso. Quando mensagem sem dinheiro ou sem preço, parágrafo 65. Veja como Deus age, como Deus é bom, como Deus, quando eu reconheço o meu erro em tempo oportuno. Veja como Deus age. Parágrafo 65, sem dinheiro ou sem preço. Quando Deus te encontra no buraco do pecado e te ouve chamando por ele, ele manda uma corrente que foi enrolada no Calvário, o amor de Deus, e a engancha em seu coração e coloca o Espírito Santo ali. Isto começa a puxar, isto começa a te puxar das coisas do mundo, dos desejos do mundo. Isso começa a te puxar para Cristo, para o Espírito Santo, para debaixo do sangue. E isto não te custa nada. E mesmo você estando no buraco do pecado, porque não podemos pagar por isto do nosso bolso, nós americanos pensamos que podemos pagar isto do nosso bolso, mas você não pode. Você não pode. Aqui você não pode barganhar com Deus. Aqui você não pode trocar isso por casa. Aqui você não pode trocar isso por chácara. Aqui você não pode trocar isso por carro novo. Aqui você não pode trocar isso pelaquela conta bancária que está cheia. E gente da igreja passando necessidade, irmãs da igreja, viúvas, sem ter dinheiro até mesmo para o ônibus. Famílias vindo a pé quilômetros e quilômetros para o culto, porque o dinheiro está na conta do pastor. Mas então está errado. O dinheiro não era para estar na conta da igreja? Não é para manutenção da casa de Deus? Tem que separar as coisas. Vamos fazer isso, meus irmãos. Vamos separar as coisas. Vamos fazer a coisa da forma correta. Ou então nós vamos pagar por isto. Ele disse, o profeta irmão Branham disse,
Isto é sem dinheiro e sem preço. Você não paga por isto na igreja. Jesus pagou por isto no Calvário. Mas o povo tem vergonha disto. O povo tem vergonha de Jesus. O povo tem vergonha de confessar os pecados. O povo tem vergonha de dizer que errou e que precisa começar de novo. O pregador tem vergonha de dizer que cometeu pecado. Ele acha que é só o povo. E quando todo sacerdote é constituído de fraquezas, para que ele possa se compadecer dos fracos. Agora o sacerdote não, o sacerdote não erra, o pastor não erra. Claro que erra. Todos nós somos passivos de erro, mas precisamos estar sempre prontos a confessar os nossos erros, nossas falhas. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, quando confessado. Ele não purifica se você fica aí dizendo que não deve nada, quando você deve. Você vai pagar por isto. Você vai pagar por isto, sim, Senhor. Seja quem for, seja ancião, seja meia-idade, seja moça, rapaz, seja quem for. E você que sabe que isto aconteceu com você e não confessa também, você também vai pagar por isso. Ah, não, mas eu fui seduzido. Não importa, você tem que confessar e falar a verdade. É isso sim, tem que confessar, falar a verdade, deixar aquilo claro, para que então o sangue de Jesus Cristo possa fazer uma propiciação. É só na base da confissão. Caso contrário, você vai pagar por isto. Agora, eles têm vergonha disto. Eles querem isto da maneira deles. Deus tem uma maneira para você receber isto. E é de graça. Se você desejar tomar isto, se você desejar tomar a maneira de Deus, você não precisa pagar por isso. Você não precisa sofrer por causa disso. Se você desejar tomar a maneira de Deus. Parágrafo 66. Geralmente, quando eles te tiram do buraco do pecado, você está todo arranhado, todo machucado. Você tem que ir para o hospital. E antes deles começarem a cuidar de você, antes uma coisa é feita. Eles te perguntam: quem vai pagar a conta? Se vamos dar pontos nos ferimentos, se vamos derramar óleo e aplicar injeções para te vacinar contra o veneno no sangue, veneno da serpente, serpente de doutrina errada, se nós vamos te dar veneno, vacinas contra o veneno no sangue, que espécie de seguro tem você? Antes de fazerem qualquer coisa, eles querem saber se tem que haver um dinheiro na frente para isto, para pagar a despesa. Mas quando o nosso Senhor coloca sua corrente de amor ao redor do seu coração e te puxa do buraco do pecado, Ele cura cada coração partido, tira todo o pecado, e a conta é colocada no mar do esquecimento, para nunca mais ser lembrada contra você. Vinde, sem dinheiro ou sem preço, não importa o quanto você esteja ferido, o quanto você esteja cortado, como tenha feito sua família, ou o que haja, não importa o que você tenha feito com a sua família, ou o que haja você feito, não há nenhuma conta para isto. Ele cura as mágoas, Ele cura as mágoas, irmão, Ele cura as mágoas, irmã, Ele tira tudo isto, essa mágoa que você tem para comigo, Ele vai curar tudo isto, Ele já curou tudo isto. É somente confessarmos as nossas culpas uns aos outros. Ou você não tem culpa nenhuma? Vamos acertar nossas vidas, meu irmão. Vamos colocar as coisas em ordem.
Se você diz que eu fui injusto com você e você não foi injusto comigo, vamos para o céu? Nós vamos para o céu? Vamos juntos? Ou você vai ter um céu só para você? Você tenta um acerto, tenta uma conversa, mas parece que a pessoa foge de você. Parece que a pessoa não quer te encarar. Ele passa na porta da tua casa, mas ele não quer te encarar, não quer te ouvir. Já são juízes, né? Agora, o profeta, irmão Branham, disse: não importa o que você haja feito, não há nenhuma conta para isto. Ele cura as mágoas, tira a sua tristeza, irmã. Ele tira toda a tristeza, toda a mágoa, todo o opróbrio, toda a desgraça. Ele tira tudo isto. Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossa iniquidade, pela minha iniquidade. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sara essa mente, sara essa mente, sara esse coração. Tudo é de graça. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O problema é quando nós temos ou somos possessos de um espírito errado. O profeta, irmão Branham, cita em várias mensagens que ele preferiria estar numa doutrina errada, mas com um espírito certo, né? Ser encontrado, não é isso? Não permanecer. Ser encontrado numa doutrina errada e ter o espírito correto, o espírito bom, do que ter um espírito errado numa doutrina certa. Mas nós encontramos, eu já tenho falado sobre isso, nós encontramos que há pessoas com as duas coisas erradas, com a doutrina errada e com o espírito errado. Não queremos acertar, não queremos consertar. Parágrafo 68. E não queremos receber isto, é porque estamos dominados pelo espírito errado. E não queremos receber isto, é porque estamos dominados pelo espírito errado. Você não quer receber o perdão da sua esposa? Você não quer receber o perdão do seu pai? Você não quer receber o perdão desta igreja que tanto tem orado por você? Você não quer, pastor, receber o perdão desta igreja? Você não quer, é muito você se humilhar, você descer, você esfregar a cara no chão. É muito. Pois se você não fizer isso, você vai pagar por isto. Não tem outra forma. E não queremos receber isto. É porque estamos dominados pelo espírito errado. Estamos dominados pelo espírito de uma nação, em vez de estarmos dominados pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo, que nos guia, nos dirige a todas as verdades e faz a Bíblia assim. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Agora, o que será que passa na nossa cabeça? O que será que passa na nossa mente quando nós
olhamos, porque eu acredito que todo ser humano tem essa capacidade, de vez em quando, de parar e de olhar para dentro de si mesmo. Um pastor, principalmente, tem condição de fazer isto, sim, os irmãos também têm, mas um pastor ele tem condição de fazer isto, parar e olhar para dentro de si mesmo, olhar para aquele povo ao qual te tem como pastor, e você observar e dizer o que eu tenho semeado, o que é que eu tenho semeado para estas pessoas. O que é que eu tenho semeado para o povo que crê nesta mensagem que eu tanto tenho anunciado? O que é que eu tenho semeado? Tenho semeado uma obra dos nicolaítas? Tenho semeado uma doutrina balaanita? Ou tenho semeado o dogma da serpente? Porque tudo isso, o resultado é este. O que tenho eu semeado? E você sabe que não é feio, não é desonroso a um homem, a um pastor, e isso é honroso diante da igreja e diante de Deus, quando o homem vem, se humilha, reconhece o erro, corrige aquilo, e você evita uma ceifa, uma colheita, por aquilo que você semeou errado. Pode até evitar, pode diminuir muita coisa. Embora que de qualquer forma você vai ter que pagar por isto, conforme é o tema do nosso assunto. De qualquer forma você vai ter que pagar por isto. O que você semeou, o que você plantou, você vai ter que colher. Não tem como fugir disso. Mas você pode amenizar muita coisa e ainda herdar a salvação. Ou você quer permanecer dando uma de durão, de bom, de que o que você pregou é verdade. Olha, eu tenho mais de 3.000 CDs, 3.000 DVDs com esta doutrina que eu sustento, e eu não posso voltar atrás e corrigir 3.000 CD. Não, mas você pode perder a salvação. Eu tenho 50 anos de ministério. 50 anos de ministério, não sei quantos anos de programa de rádio, não sei quantos anos de evangelismo. Tá, mas e agora? O que adianta tudo isso? Você acha que o que você fez foi para te dar direito a praticar coisas erradas? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O que é que diz a Bíblia? O que é que disse Paulo, o profeta? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Esse errar, irmão, é errar na doutrina, é errar o alvo, é pecar, é adulterar, é mentir, é roubar. É tudo isso. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, irmão, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isto é, ele vai pagar por isto. Nós vamos pagar por isso, então nós temos que tomar cuidado, antes de semear. Mas se porventura houve uma semeadura, houve a prática de algo errado, então vamos consertar, vamos nos ajuntar nesta palavra. Somos irmãos. Mas eu sou pastor há 50 anos, há 100 anos. Eu vou me humilhar porque você está fazendo um apelo desse aí, um menino. Talvez você me tenha até como moleque. Não precisa você atender meu apelo, mas atenda o apelo da palavra, atenda o apelo de Cristo. Ele está jogando, nessa hora ele está jogando uma corrente de salvação que está pendurada lá no Calvário. Ele está jogando essa corrente de salvação para te puxar desse buraco de pecado aonde você mergulhou por seu bel prazer, por sua concupiscência.
Concupiscência doutrinária também. Anda junto essas duas coisas, não adianta. Concupiscência no físico, concupiscência de desejos, de prazeres exagerados. E a concupiscência doutrinária, que dá personalismo, que dá fama. Culpado no mínimo, culpado no máximo. E você vai pagar por isto. Você vai pagar por isto que você não confessou, que você não acertou, que você não acerta, que você não confessa, que você não quer confessar, que você não quer acertar. Deus te ajude nesta hora, meu irmão, meu amado ouvinte. Deus ajude minhas irmãs. Deus me ajude nesta hora. Se há alguma coisa mal em mim, Senhor, ajuda que eu possa sair deste buraco de pecado. Esta situação terrível é você se encontrar em pecado, praticando pecado. E Deus não pode nem mesmo olhar para você. Que Deus nos dê graça nesta hora, para juntos nos ajudarmos uns aos outros. Eu quero permanecer aqui com a minha mão estendida, meus braços estendidos, para ajudar a qualquer irmão, a qualquer pastor, ministro, entendeu? Que tenha caído, mas que confessa, arrepende e deixa aquilo e quer começar de novo. Uma vida nova na presença de Deus. Estamos prontos para isto. Não que eu tenha autoridade para tal, mas a palavra de Deus nos dá esta autoridade. E mediante esta palavra eu faço este apelo a todos quantos se encontram no buraco de pecado. A corrente de salvação está estendida. E você pode agarrar nela agora, se deseja a salvação. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu Senhor enviou-me aqui para te dizer que esta dor hoje vai ter fim. O que Ele prometeu chegou a hora de cumprir. Pode o inimigo se levantar, mas não vai conseguir. Enfrente essa barreira, ultrapasse essa fronteira. É hora de vencer. Nosso Deus é poderoso. Basta somente você crer. Ele faz o impossível para te defender. Eu já posso sentir sua presença nesse lugar. Milagres e maravilhas operando já está, porque a glória do Senhor
as promessas do Senhor. Ele tem por você imenso amor. Sara tuas feridas, restaura tua vida, renova o teu coração e te acolhe em seus braços, te fazendo um campeão. Eu já posso sentir sua presença nesse lugar, a tua vitória hoje. Ele veio entregar milagres e maravilhas, operando já está, porque a glória do Senhor inundou esse lugar. Milagres e maravilhas, operando já está, porque a glória